Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, médico de família e comunidade. Meu nome é Ícaro Salerno, também médico de família. E aqui na produção, Leandro Rodrigo. A gente gostaria de lembrar que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente. Ela é feita com recursos próprios e ela visa divulgar a nossa especialidade e os temas que são comuns à nossa prática. Então, para quem gostar do conteúdo, se inscrever no canal, curtir as publicações, se inscrever no Instagram, seguir no Twitter, Medicina Podcast, curtir, compartilhar. E nós gostaríamos de fazer o disclaimer, né? Nada do que for dito aqui pode ser usado como uma recomendação médica. Se você tiver alguma questão em saúde, procure o seu médico ou médico de família. Tá certo. E, primeira coisa, estamos começando um quadro novo, não um quadro de convidados. E gostaria de agradecer muito o Stephen por estar presente aqui. É uma honra recebê-lo. Fortalece o nosso trabalho, não só nosso, né, do podcast, mas de toda a medicina de família e comunidade, que a gente está tentando ganhar espaço para as pessoas entenderem de fato o que é o trabalho do médico de família e comunidade, até outros termos, né, que é comum para a gente, como atenção primária em saúde, princípios da atenção primária, longitudinalidade. Então, esse espaço é um espaço de conhecimento e reflexão. Gostaria de te apresentar da forma correta, né? O Stephen é médico de família e comunidade, liderança médica do projeto do Regula Mais Brasil, do Hospital Sírio-Libanês, especialista em medicina de família e comunidade pela FMUSP, né? Então, Stephen, qual que é o seu trabalho profissional atual? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer bastante o convite, de fato, e eu acho que esses espaços fazem cada vez mais sentido para a gente poder divulgar não apenas a nossa especialidade, mas o que, de alguma forma, os sistemas de saúde têm feito para organizar o seu acesso e o seu acesso de primeiro contato, né? Acho que digitalizar essa forma de transmitir informação cada vez mais tem feito sentido e, com certeza, é a principal forma de consumo de informação que existe hoje em dia, né? Pensando um pouco na minha trajetória, eu acho que fui me entender como médico de família, ou pelo menos que a atenção primária e atuar como médico de família faria mais sentido para a minha trajetória profissional e o que eu acreditava de fato como trabalhar saúde no meu 6º ano, quando eu fiz um estágio, de fato, no programa de residência de medicina de família, no nosso programa, né, na USP. Eu fui recepcionado pelo Carlos Conforte, uma parte do período, fiz 2 semanas. Numa semana eu fiquei com o Carlos Conforte e na outra eu fiquei com o Demian, que são 2 médicos de família aí bastante de referência, né? Carlos trabalhando muito com a questão de comunicação clínica e Demian gerenciando serviços de atenção primária na saúde suplementar. E eu acho que ali eu entendi talvez um pouco daquilo que todo mundo que acaba fazendo medicina de família tem, que é gostar de muitas áreas, gostar de poder fazer intervenções com o paciente também, procedimentos, enfim, ser mais resolutivo sem necessariamente ficar dependendo do referenciamento de pacientes, que é até algo que a gente vai falar um pouco hoje, mas dá um sentido para aquele encontro clínico que nos outros ambientes ou nas outras práticas médicas eu não encontrava muito, né? E eu acho que, e aí eu fui entender depois que na verdade talvez não seja ali nessas outras práticas ou nas especialidades de uma forma geral que a gente vai ter esse tipo de encontro que a gente tem na atenção primária. Então aquilo fez muito sentido para mim e depois, durante a residência, o que adicionou ainda mais sentido foi discutir sistemas de saúde, a forma como sistemas de saúde se organizam. E eu acho que isso foi o que me levou e disputou muito meu coração a fazer parte da gestão de projetos e de projetos que entregam principalmente regulação, como é o caso do Regula Mais Brasil, mas uma discussão clara do modelo de acesso e como o acesso tem que ocorrer nos sistemas de saúde. Então, eu acho que a escolha foi muito feliz por esse sentido, né? Trouxe um sentido clínico, de encontro com pessoas, de encontro para cuidado, mas também fortaleceu muito, né? Trouxe um repertório muito importante para poder estar à frente de gestão de projetos e de serviços. Acho que essa é um pouquinho da história, uma síntese, talvez.
Legal, muito obrigado por compartilhar com a gente. Lembrando que não só médicos, né, de família, médicos em geral, e também um público geral não médicos, né, e principalmente o pessoal da graduação também, eles estão escutando bastante, estão interagindo. E uma pergunta que nós fazemos, né, para tirar um pouco dessas dúvidas, desse pessoal que quer saber um pouco mais dessa decisão de fazer especialidade, né, você lembra do seu primeiro caso, a sua primeira consulta como médico de família, ou um caso que te marcou? Lembro. Com certeza, não sei se foi o primeiro caso, mas sempre que me falam de algum caso que me marcou muito como médico de família, com certeza foi a dona Laide. A dona Laide era uma paciente com um quadro de diabetes super descompensado, tinha já uma arteriopatia, né, uma insuficiência arterial crônica instalada bem grave. Ela teve uma ulceração por pé diabético que também evoluiu de uma forma grave, teve uma amputação. E na nossa equipe, o caso da dona Laide, quando eu entrei, era considerado como aqueles casos de não se tem mais o que fazer. O comportamento da família é esse, o comportamento da paciente é esse. E ali, eu acho que não só como médico de família, mas entendendo as tecnologias que a gente tem como atenção primária, né? Esse caso, quem cuidava desse caso junto comigo era uma agente comunitária, Luzia, da nossa equipe, e acho que eu aprendi muito a respeitar o tempo do paciente e a me dedicar ao paciente olhando o trabalho dela, sabe? O trabalho de uma agente comunitária que, por mais que a gente soubesse que, quando fosse na casa do paciente, a paciente ia falar que não utilizou a insulina da forma como tinha sido dito, os familiares iam dizer que é uma paciente muito difícil de lidar, porque os filhos tiveram sempre uma relação muito conflituosa com a mãe, foi uma mãe, né, por um período aí muito agressiva, enfim. Todo um cenário, e a Luzia sempre se dedicando, vendo ali pelas beiradinhas como é que podia melhorar o cuidado. E eu acho que a forma como a gente conseguiu se inserir no contexto familiar e a família se referenciar no nosso apoio e até, às vezes, né, para tomada de decisão como a gente tem que levar a dona Laide no pronto atendimento de novo ou não? Como é que faz para cuidar dela nesse momento? E aí a gente começou a perceber que a família se atraiu para o nosso cuidado, coisas que antes não eram trazidas, como, por exemplo, isso, né? Relação familiar conflituosa, as tensões que haviam, outros tipos de problema familiar começaram a se atrair para o nosso cuidado de uma forma que aquilo fez tanto significado, e eu acho que como R1 aquilo trouxe, né, como residente de primeiro ano, trouxe um significado tão grande do que era ser médico de família, porque de fato eu estava vendo na prática aquilo que eu tinha de alguma forma sonhado e imaginado que seria medicina de família mesmo, né? Tá no núcleo familiar, apoiar em todas as questões, não tá só focado, por exemplo, no cuidado patológico, né, da patologia instalada. Então, aquilo foi super importante. Infelizmente, eu não me lembro se depois, quando eu era tutor do programa de residência, mas eu acho que depois que eu me desliguei, não quando eu era tutor, eu estava prestes a me desligar do programa de residência, mas a dona Laide teve um infarto e acabou falecendo. Mas o mais curioso é, por mais que a gente entendesse que aquele diabetes, né, o diabetes da dona Laide, ou a dona Laide que convive com aquele diabetes, talvez já tivesse uma história natural de doença, entre aspas, né? Acho que nos sistemas de saúde cada vez menos faz sentido em falar em história natural da doença, mas na história dos pacientes que convivem com determinadas doenças, mas enfim, o prognóstico dela já era muito complicado, né? Uma paciente arteriopata grave, com diabetes descompensado, tinha uma dificuldade de autocuidado importante, mas a forma como a família se organizou, vivenciou o luto, manteve o vínculo com a equipe, se referenciou no nosso cuidado, eu percebi que, de fato, aquilo é transformar, de fato, um cenário de saúde, fazer com que as pessoas se cuidem, né? Então, mais do que a gente ficar pensando naquela intervenção dura, o sucesso a meta, talvez se a gente falasse com um especialista focal ou no repertório comum, o sucesso do tratamento da dona Laide seria ela ter hemoglobina glicada de 7 ali e controlar as lesões que ela desenvolveu. Na verdade, não.
a gente melhorou muito o cuidado dela, deu um conforto paliativo importante, mas a família se organizou de uma forma muito bonita e até hoje mantém esse vínculo e se referenciam. Vira e mexe Cláudia, que é uma das filhas dela, vem me procurar, por exemplo, nas redes sociais para tirar dúvidas de cuidado, falar como é que tá a neta dela, que nasceu um pouco tempo depois, e mostrar. Então, assim, eu acho que isso faz muito mais sentido, a gente pensar a saúde dessa forma, do que só no sucesso clínico dos pacientes. E eu acho que eu uso o exemplo dela e sempre tive muito respeito pelos pacientes que a gente, entre aspas, perde, né? Ou que a vida ganha, enfim. Ponto de vista mais metafísico aí, nesses pacientes que se encantam, né? Como diria Guimarães Rosa. Sempre tive muito respeito pela memória deles. E eu acho que a dona Laide é essa figura, assim, que imanta um pouco o que eu sinto que é ser médico de família e a responsabilidade que eu tenho agora como gestor de um projeto PROAD, né? Eu acho que esse vulto dela, né, sempre me acompanha e eu penso muito em entregar um sistema de saúde melhor para que a gente tenha outras histórias de sucesso como essa, né? E claro, levar melhor desfecho clínico para as pessoas também. Muito legal você trazer essa parte do cuidado, porque sai da medicina centrada na doença, né? E passa a ser a medicina centrada na pessoa. E você trouxe o nome, né, da dona Laide como um caso importante. E nas bases da medicina de família e comunidade de McQueen, ele descreve a prática da medicina de família que nós conhecemos os pacientes pelo nome. Então, não é o paciente da apendicite, o paciente da osteoartrose, é o paciente da depressão. É a dona Laide, é o Tiago, é a Silvia que passam com a gente, né? Então, são as pessoas convivendo com a doença, né? E não aquela doença que está na nossa frente no consultório, né? Qual ferramenta da medicina de família você acha que é mais importante, assim, para você e na sua prática? Olha, Ícaro, eu tenho talvez uma tecnologia na medicina de família que cada vez mais tem feito sentido e sobre a qual eu tenho me dedicado bastante como gestor e pesquisado, produzido bastante, que é a coordenação de cuidado. Cada vez mais me faz muito sentido, de fato, a gente discutir a medicina de família como coordenadora de cuidado. Às vezes a gente fala, né, e quase virou um jargão, né? A gente vai falar com gestor, com profissionais de saúde, cada vez mais virou um jargão de que a atenção primária precisa ser o nível ordenador do sistema e responsável pela coordenação de cuidado, e o médico de família é o especialista em coordenação de cuidado que tem que ser utilizado pelo acesso de primeiro contato. Mas eu acho que é um jargão que, de fato, não tem uma incorporação do que significa, da importância da coordenação do cuidado do sistema, né? Aqui, se a gente tiver um pouco, e eu acho que eu já posso citar, quando a gente pensa em sistema de saúde e as pessoas entrando num sistema de saúde, a gente precisa ter muito claro de que as pessoas, quando elas se aproximam ou querem se aproximar de algum cuidado, elas vão trazer as suas necessidades. E aí, se a gente for recuperar o que o Avedis Donabedian, que é um dos principais pesquisadores em relação a desfecho de qualidade nos sistemas de saúde, comentava, já em 73 ele colocava muito claramente: a necessidade de saúde das pessoas reflete a forma como elas se organizam nas comunidades, como elas organizam a interpretação daquilo que elas estão sentindo, né? Um pouco o que a gente discute como illness na medicina de família, né? O sistema de saúde e o acesso de primeiro contato, a porta da unidade de saúde, do trust de primary care, como é no NHS, por exemplo, ele precisa ser um nível de filtro que vai conseguir, e aí eu recupero uma outra figura muito importante para o nosso sistema de saúde, que é o professor Luiz Cecílio, que tem uma frase, para mim, bem lapidária a respeito, né? Que é pegar essa necessidade complexa que as pessoas trazem para a porta do sistema de saúde e converter na demanda explícita de cuidado. E quando a gente fala em converter uma necessidade complexa numa demanda explícita de cuidado, a gente está falando em programar a coordenação de cuidado das pessoas. E isso não é ordinário,
Isso não é vulgar. Isso depende de uma mobilização de muitas tecnologias, desde tecnologias aí mais soft skill, né, de habilidades mais leves, como a comunicação clínica, como o contato com as pessoas, como comunicação não violenta, para a gente poder organizar o cuidado da pessoa e transferir para ela um cuidado de significado, mas também a gente precisa de instrumentos mais duros às vezes. E para mim, aí cada vez mais, talvez tem um bias aqui, que é trabalhar com telesaúde, e eu acho que isso é muito, muito claro, né? A gente precisa ter muito claramente os nossos bias, né? Telesaúde, eu gostei muito de isso, aprendi com uma neurologista que trabalha com a gente, a Emanuele. Essa frase para mim dela, e é dela mesmo, numa das discussões que a gente fez sobre oferta de teleconsulta, é super importante. Telesaúde a gente precisa entender como um recurso propedêutico, que para alguns pacientes vai fazer muito sentido e para outros não. Ela não é uma outra forma de estar em contato com as pessoas. A forma como eu estou em contato com as pessoas no consultório é a mesma forma que eu tenho contato com as pessoas através de um canal digital. E aí eu acho que pensar nesses instrumentos, e para mim, muito claramente, num bom prontuário eletrônico ou numa boa plataforma de registro que permita eu registrar aquele encontro clínico, aquela coordenação de cuidado que eu estou programando, e que o sistema de saúde enxergue o que eu estou fazendo ali na ponta e valorize aquela coleta de dados e utilize para que o sistema de saúde me apoie e dê desfecho em cuidado para mim isso acho que são os dois pontos principais, são os locais, né? As duas tecnologias com as quais eu tenho mais me debruçado e trabalhado, a coordenação de cuidado e uma boa plataforma de registro para a gente sequenciar o cuidado de pessoas. Falando da parte de coordenação do cuidado, de trabalho em equipe e de comunicação, né? Mais cedo a gente estava conversando com o Gustavo Gusso sobre o livro de comunicação clínica, né? E tem um capítulo seu, né, que você escreveu, que é junto com a Ana Emília, né? Que é sensacional. Talvez um dia a gente tenha o privilégio dela estar aqui com a gente também. Faria muito sentido ter ela aqui. Você pode falar um pouquinho como foi escrever esse capítulo, como é que foi para você? Posso. Acho que sempre que Gus ou algum outro médico de família de referência... Aliás, só um preâmbulo em relação a isso, um parênteses, né? Eu acho que eu atuo em 2 cenários que foram bastante desbravados por 2 médicos de família de referência que a gente tem no país, né? Essa parte de ensino e de pensar nessas estratégias de consolidação da atenção primária, e aí poder escrever um capítulo de um livro como de comunicação clínica junto com o Gusso e com a Marcela Dons, eu acho que faz parte de um desses cenários, né? E eu acho que o Gusso continua sendo uma das referências importantes que a gente tem na formação de médicos de família, talvez como o Mauro Cerati Lopes também foi no Rio Grande do Sul, mas do ponto de vista de telesaúde, e de levar esse fenômeno da telesaúde como apoio à regulação, à tomada de decisão, à melhora da coordenação de cuidado, o Erno Harzheim, né? É um outro médico de família que desbravou, comprou muito a ideia de um projeto que é o RegulaSUS, que ocorre na Federal do Rio Grande do Sul e no qual o Regula Mais Brasil se inspira. Na verdade, o Regula Mais Brasil tenta nacionalizar essa experiência, né? Então, eu acho que trabalhar ali um pouco ali se apoiando em ombros de gigantes, né? Como diria Newton, acho que é bem esse cenário. Foi uma oportunidade para mim muito, muito gratificante dividir esse capítulo com a Ana Emília, que trouxe o elemento da psicologia do trabalho, né? Da psicodinâmica do trabalho, e que eu não tinha contato, né? Um analista e um produtor de pensamentos em relação ao fenômeno psíquico do trabalho, que é o Dejur, que ela trouxe como uma referência super importante, e uma das coisas mais bonitas foi enxergar o quanto a Ana Emília de fato se debruça em relação àquilo e pratica, né, essa evidência no seu dia a dia. E da minha parte, sobre estruturar a comunicação em times, eu acho que foi um cenário muito legal, porque eu pude trazer ali experiências que eu estava desenvolvendo, que a gente está desenvolvendo com o nosso time no Regula Mais Brasil, sobre metodologias ágeis e formas de estruturar dinâmicas de equipe. E cada vez mais o quanto isso faz sentido para melhorar não apenas processos, mas a comunicação entre pessoas, porque se tem uma coisa que na metodologia
ágil é lapidar e muito clara logo de início, e o Manifesto Ágil traz isso, as pessoas são mais importantes do que os processos. Então, todas as cerimônias, todos os encontros, eventos que são pensados para a gente sequenciar um produto dentro da metodologia ágil, a gente precisa centralizar as pessoas. E é claro que comunicação faz parte disso. Então, eu trago muito no capítulo do livro algumas experiências de organização de times, principalmente uma referência da Sociedade Espanhola de Medicina de Família, que foi, inclusive, um livro que o Gusso me trouxe de presente da Espanha, quando ele esteve lá. A experiência da Kaiser Permanente, que tem um trabalho sobre times em saúde bem interessante, e aí um pouquinho de metodologia ágil. E o capítulo fecha bem, a gente utiliza um exemplo clínico, né, um exemplo de comunicação em equipe para ilustrar, e aí o capítulo se fecha bem com o que a Ana Emília traz sobre a psicodinâmica do trabalho. Então, eu acho que mais do que um capítulo teórico em que eu pude compartilhar ali ideias, ou nós dois, né, na verdade, ou nós quatro, né, eu, Ana Emília, o Gusso e a Marcela, ideias sobre organizar times e comunicação em times, a gente pode trazer o que a gente pratica, né, e eu acho que isso cada vez mais é muito claro para o médico de família, em tudo, desde quando a gente fala de usar uma evidência clínica, de como cuidar de uma pessoa, né, a gente tenta sempre superar essa hipocrisia pessoal de fazer prescrições ou utilizar evidências que a gente acaba não utilizando. Então, eu acho que esse é um capítulo muito idôneo, porque reflete não só o que a gente pensa, mas o que a gente pratica como comunicação no dia a dia. E então, acho que se você puder comentar mais, assim, entrando já a fundo, né, que você já comentou bastante sobre como que você trabalha hoje, como que funciona o Regula Mais Brasil, enfim, para dar E como que isso poderia refletir em quem está na ponta, né? No caso, Perfeito, a gente que Ícaro. está como médico de família trabalhando na ponta. Eu queria só adicionar uma pergunta na fila também, é que a pandemia, ela acelerou, né, o processo de digitalização de saúde, e eu acho que isso acabou exigindo mais da gente, né, como coordenador de saúde também. E eu acho que o Regula Mais, ele é uma tecnologia, né, social, inclusive, né, que eu acho que ela vai atingir a gente sabe onde ela quer chegar, o que a gente quer fazer, né? Então, talvez agora, no momento da pandemia, a coordenação de cuidado nunca foi tão importante, tão necessária. Poxa, falar da importância do Regula, e na verdade a gente fala um pouco sobre a importância de todos os projetos PROAD, né, que fazem parte do portfólio desse programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Como eu disse, ele é uma experiência de nacionalização do que o Regula SUS e do que, até hoje, o Telesaúde Rio Grande do Sul produz, né, na realidade gaúcha. A ideia do Regula Mais Brasil sempre foi, esse é o principal objetivo dele, né, apoiar a tomada de decisão regulatória para a gente melhorar o desfecho de cuidado na atenção primária. Talvez aí tenha um pouco, é uma crítica aí muito particular minha, né? não do programa ou do Sírio como instituição, é uma crítica particular minha em a gente utilizar esse termo. Se a gente for na Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde e até na própria Política Nacional de Atenção Básica, a regulação ela é utilizada como sinônimo do sistema de referenciamento e contrarreferenciamento dos pacientes e do gerenciamento desse sistema, né? Mas o ideal é cada vez mais a gente entender a regulação em saúde como a inteligência matricial que vai fazer com que eu consiga alocar a demanda que eu tenho pela oferta presente. Então, eu estudo a minha oferta, eu estudo a minha demanda e penso na logística para atender a demanda que eu tenho em relação à oferta que está disponível, né? É claro que nesse cenário a gente pode ter alguns conflitos. O primeiro deles, claramente, é a tensão de um comércio em saúde que tenta fazer com que a gente consuma mais oferta ou amplie essa oferta, não só a tecnologia dura, mas a consultas também. E o outro cenário é a gente não estruturar a demanda, deixar a demanda ali
sem uma qualificação, fazendo com que a gente tenha uma pressão sobre o sistema, e aí são 2 cenários muito iníquos, né? A gente tem uma demanda não estruturada, não qualificada, a gente tem uma pressão para consumir mais intervenção em saúde, e aí a gente precisa lembrar que a gente tem um sistema, e um sistema justamente significa isso, é um sistema, né? A gente precisa ter ali uma salubridade econômica, financeira e de intervenções, porque senão não existe condição do sistema atender o que ele precisa atender. Um pouco no sentido do que a gente discute em relação a custo de oportunidade, né? Então, a gente tem um sistema fechado, essa é a ideia de sistema, a gente tem recursos, a gente tem intervenções que são possíveis ou não, a gente tem um financiamento para isso, e se a gente financia uma intervenção, necessariamente a gente deixa de financiar outras. Esse é bem o cenário em que o Regula Mais Brasil tenta se inserir. A gente tenta mostrar que é possível qualificar essa demanda, então, aí recuperando um pouco aquela referência do Luiz Cecílio, né? Tem a necessidade de saúde da população, a população vai até a porta de entrada do sistema, tem o seu acesso de primeiro contato assegurado, essa necessidade é transformada numa demanda em saúde, mas a gente ainda percebe que existe um segundo passo nessa demanda, que é, de fato, qualificar essa demanda. É entender se essa demanda pode ser esgotada na atenção primária ou se aquela consulta vai gerar um encaminhamento, um referenciamento para a atenção especializada, muito pensando na figura que a Bárbara Starfield traz, que são 3 possíveis encaminhamentos que se fazem: transferência total de cuidado, transferência parcial de cuidado ou uma interconsulta, né? A gente pediu uma avaliação mais limitada. O Regula Mais Brasil assumia esse desafio de estar num sistema de saúde que confunde ainda um pouco regulação com referenciamento e contra-referenciamento, então tem uma pressão financeira em relação a isso, uma atenção primária que tenta se consolidar e, por isso, muitas vezes tem uma qualificação de demanda fragilizada, e ainda estruturar um sistema de logística para a gente trabalhar com isso, pensando muito na digitalização do cuidado, de modo que a gente percebe que tem algumas coisas que a gente precisa avançar bastante, né, para mudar o comportamento da atenção primária. Não dá para a gente pensar num século completamente digitalizado, e aí até trazendo a referência da professora Lilia Schwartz, né, que é um pouco o que o Henrique traz aqui. A pandemia de Covid-19, ela de fato reinaugura o século XXI, de fato, né? Acho que a gente tem um evento que marca o final de um pensamento sanitário muito característico do século XX, e agora a gente precisa assumir um pensamento sanitário do século XXI. Então não dá para pensar que a gente vai conseguir entender demanda, oferta, mudar comportamento de qualificação da demanda na atenção primária se a gente não digitalizar processo. Achar que a gente só... E o NHS, na verdade, o King's Found, né, tem uma publicação sobre gerenciamento de referenciamento de referência e contra-referência de 2010, em que eles mostram claramente: só publicar protocolo, só ter médico disponível para fazer revisão por pares, só ter um contato telefônico por e-mail não é suficiente, porque isso não muda comportamento. Então, o que a gente pode fazer de tecnologia para mudar comportamento do sistema e da atenção primária? De modo que, se vocês olharem, vocês vão falar: nossa, parece que o Regula Mais Brasil quer resolver todo o problema de saúde, né, do mundo, assim, de todo o SUS. Não, eu acho que a gente tem um recorte bem claro, que é a referência e contra-referência, mas aí, para citar uma outra colega nossa, Fernanda Baeza, que é uma psiquiatra fantástica, e essa semana discutindo isso com ela, eu acho que o que o Regula Mais Brasil disputa mesmo é a gente ter uma clínica regulatória, né? Aí, ou uma clínica de referenciamento e contra-referenciamento. Entender o que a gente tem de comunicação de sucesso, que muda comportamento, o que a gente tem de tecnologia assim aplicado para mudar esse trânsito dos pacientes e melhorar muito, aí sim, o desfecho de regulação. A gente entender se a oferta que a gente tem é a que a gente precisa, o que a gente está financiando, se a gente não está financiando coisa que não deveria e deixando de financiar coisa que a gente deveria. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário complexo que a gente atua, claro, porque todos os sistemas de saúde são complexos, mas highlights do que a gente quer produzir, pelo menos nos próximos 3 anos. Porque a gente está acostumado, né, com essa linguagem, né, da regulação, do matriciamento. Se você conseguisse traduzir num exemplo, assim, para quem não tem essa linguagem, assim,
no dia a dia, assim, como que é, sei lá, como que funciona isso? Ótimo. Um exemplo muito claro de regulação, falando sobre regulação, aliás, dois, né? De regulação dos sistemas de saúde, que é um pouco mais essa inteligência matricial da gente entender o que tem de oferta e demanda. Até para já aproveitar e fazer uma crítica que todo médico de família faz, né? Há uns tempos atrás, uma instituição sanitária fez uma publicação a respeito da disponibilização de mamógrafos pelo país. Isso ocorreu no contexto do Outubro Rosa. E, através de um colega, eu entrei em contato com o diretor dessa instituição para dizer que a gente simplesmente fazer uma publicação a respeito da distribuição de mamógrafos pelo país, de fato não ajudava a gente a pensar muito bem essa oferta e a regulação dessa oferta, porque a gente precisaria fazer uma crítica anterior, que é, de fato, o que a gente precisa rastrear e aonde precisam estar esses mamógrafos, para a gente não produzir mais iniquidade para as mulheres, sabendo de todas as fragilidades e de todas as críticas que a gente tem ao rastreamento precoce de câncer de mama. Então, quando a gente está falando de regulação do sistema, a gente está falando justamente disso, da gente ter uma inteligência que vai permitir não só identificar o que a gente tem de oferta, que está excelente, eu acho que a gente precisa identificar onde estão os principais aparelhos, se a gente tem interiorização desses aparelhos, quais são os fluxos para a gente poder produzir o exame quando necessário, mas a gente precisa ter a outra perna também, que é, aí pensando muito como Eugênio Vilaça pensa, que é a inteligência da demanda, e como é que a gente estrutura essa demanda. Então, quais são os protocolos, quais são os pacientes que vão ter contato em relação a essa oferta que a gente tem, esse sistema que vai pensar em financiar a nossa oferta de intervenções, pensando na demanda que está colocada ali, como no caso, né? Eu vou financiar aparelhos de mamografia pelo país de acordo com a demanda de rastreamento de câncer de mama ou de identificação de lesões que tem. Isso é regulação. Agora, quando eu estou falando de referenciamento e contrarreferenciamento, eu estou falando eminentemente de consultas na atenção primária. E isso é super importante da gente fazer essa desambiguação e, na verdade, essa clarificação desse conceito, porque muitas vezes quem trabalha com a dita regulação, né, esse macro termo, também confunde um pouco isso. Um médico de família ou um generalista não encaminha pacientes, nem encaminha patologias. A gente encaminha consultas. Uma consulta na atenção primária gerou uma demanda que ela vai ser qualificada e vai poder se traduzir um pouco como a Bárbara Starfield fala. Aquela consulta vai demandar uma transferência de cuidado total, ou seja, diagnostiquei, como, por exemplo, um câncer de mama. Eu vou transferir totalmente o cuidado do câncer de mama para um outro médico. Vejam o que eu estou falando. Eu não estou transferindo, sei lá, a dona Maria, 63 anos, com um câncer de mama para ser cuidado pelo oncologista. Eu estou transferindo a consulta que gerou um diagnóstico de câncer de mama para um cuidado total pelo oncologista. Diferentemente, por exemplo, num cenário de um paciente diabético descompensado, que eu tenho dúvida se eu posso otimizar o uso de insulina, se eu vou utilizar um outro análogo, se eu vou usar um liraglutida da vida, enfim. É um paciente que eu vou transferir aquela consulta para fazer uma interconsulta com um especialista. Então, o diabetes, sei lá, da dona Joana, eu vou transferir aquela consulta para que seja feita uma interconsulta com o endocrinologista e ele me dê um retorno. Ou então, até resgatando aí o caso da dona Laide, eu posso fazer uma transferência num curto intervalo de tempo ou por um intervalo de tempo, que era o caso do pé diabético dela, tinha uma ulceração. Então, eu precisei referenciar aquela consulta, que no caso foi uma visita domiciliar, que gerou um diagnóstico de uma ulceração com necrose de um pé diabético, para que ela tivesse uma intervenção, mas um tempo limitada, junto com um especialista focal. O médico de família, quando faz isso, em momento algum ele transfere a pessoa. A pessoa pertence à atenção primária e a coordenação do cuidado continua me pertencendo. Eu transferi consultas para que tivessem intervenções específicas nas referências especializadas. Por isso que não dá muito para a gente confundir os conceitos. E aí a crítica, mais uma vez, que eu acho que é importante deixar claro, é a minha crítica pessoal, não é nem do Regula Mais Brasil, muito menos do Sírio-Libanês.
é de algumas pessoas que trabalham com regulação e referenciamento contra referenciamento, que é a figura do complexo regulador que tenta coordenar demanda, oferta e essa, como diria Baeza, né, essa clínica regulatória é uma figura um pouco complexa, porque ou eu vou ser disputado para dar mais atenção ao financiamento da oferta e tentar ajustar a demanda, ou você disputado pela coordenação dessa clínica regulatória. Então, o que eu entendo é que cada vez mais a gente precisa pensar numa política nacional de regulação em saúde que talvez tenha 2 capítulos, se a gente quiser continuar chamando tudo de regulação. O capítulo que vai falar como é que funciona a regulação da oferta e da demanda, e o capítulo que vai falar sobre uma clínica regulatória, que os sistemas de saúde mais consolidados, como o NHS, o holandês, o alemão, o canadense, o australiano, chamam de sistema de referenciamento e contrarreferenciamento do paciente, ou referral management, né? Esse é o principal termo utilizado, sobretudo no NHS. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário, né, para quem não tem muito domínio em relação aos termos, esse é o cenário, é essa ideia que a gente tem, quer dizer, a gente não, né? Tem todo um repertório científico por trás fazendo essa crítica da forma de interpretar a regulação. Então, muito legal você trazer essa parte da interpretação da regulação, porque eu estava analisando um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC da residência, e estabeleceu os CIDs. Os CIDs, quais são os CIDs mais comuns do encaminhamento daquela zona da cidade de São Paulo. Então, da Zona Oeste, mais ou menos, aproximadamente, o número 1 do encaminhamento era refração, ou seja, oftalmologista. Uma vez que a gente não consegue fazer refração na unidade básica, acaba ficando até lógico, né? Você fazer encaminhamento. Mas o número 2 era dor lombar. E era por ortopedista. E aí fica um gargalo no ortopedista que ele encaminha pro fisioterapeuta. Ou seja, você gasta 2 profissionais para ter o mesmo desfecho se o médico de família poderia ter encaminhado para o fisioterapeuta também. Então, essa interpretação eu acho que é a chave também, né? Da gente primeiro saber quais são os principais encaminhamentos, onde a gente pode atuar. E é na nossa parte que a gente já vê essa falta da interpretação, né? Assim, uma vez você falou assim, só protocolo, vamos criar um protocolo então. Mas a gente vê que não dá certo, não é o suficiente. E a outra coisa também que talvez falta, na minha humilde opinião aqui, né, particular, é um prontuário eletrônico único, né? Onde os dois conseguem falar a mesma linguagem. Porque quando tem prontuários diferentes, um é de papel, o outro é eletrônico, 2 eletrônicos diferentes, um é de especialista da atenção primária, parece que causa ruído, né? E essa referência contra referência não consegue ocorrer com um certo equilíbrio, né? Me parece um grande gargalo. Por que não tem funcionado essa coordenação de cuidado mais de uma maneira tranquila, né? Não sei. A gente tem aquele prontuário lá de papel impresso que fica lá no posto, que ninguém pode mexer. Aí o cara na especialidade focal também tem o prontuário dele. Eu não sei. Aí quando volta para mim, às vezes quando volta, né? Quando volta para mim, tem lá 2 linhas. Quando o cara tá sendo muito generoso, ele devolve com 2 linhas, 3 linhas. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que foi o registro do que ele passou lá. E aí volta para mim, parece que não andou, né? Não sei. E ainda tem um detalhe também acho que o mau uso da devolução, né, do paciente. Porque muitas vezes ele chega no especialista, e o especialista ele cobra um tratamento irreal, assim. E aí volta para a atenção primária para vocês têm que fazer isso. Mas calma, na nossa realidade a gente não pode fazer isso, né? Então, existe até alguns processos de judicialização, né? Para usar um tratamento off-label que o SUS é obrigado a pagar. Mas, a gente tem que falar a mesma língua. O que você quer e o que eu posso oferecer são coisas diferentes. Mas eu vejo que essa comunicação tem muito ruído, né?
Tem 3 questões nisso que vocês trouxeram. A primeira, Henrique, até falando sobre uma das principais causas de referenciamento contra referenciamento, que é a oftalmologia. Nos estudos clássicos da Barbara Starfield e do Christopher Forrest, oftalmologia de fato aparece como uma das principais causas de referenciamento. Aqui, e talvez seja uma outra pessoa em algum momento bem interessante para vocês trazerem para discutir isso, que é a Sabrina Dal Bosco, que é a atual gerente do Regula Mais Brasil. Ela foi uma das responsáveis por atuar implantando o teleoftalmo e o telesaúde. Ela esteve à frente dos 2 projetos. E tem uma questão regulatória super importante, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o teleoftalmo se estabeleceu, primeiro, uma das críticas muito claras que eles fizeram foi justamente sobre a fila de espera. A maior parte dos casos eram filas de espera de pacientes pedindo uma avaliação por distúrbio de refração que precisavam de um contato com um oftalmologista. Se a gente pensar no custo de formação de um oftalmologista, se a gente pensar no custo de instalação no Sistema Único de Saúde de um consultório de oftalmologia, e se a gente pensar no agravo que é a gente ter uma fila única de espera para um paciente que tem retinopatia diabética e que tem um distúrbio de refração, você ter como principal causa de referenciamento da atenção primária um CID de refração para um paciente, isso é extremamente iníquo. Porém, tem uma ação regulatória aí sobre isso, que não é só sobre referenciamento contra referenciamento, super importante, e o Eugênio Vilaça traz um pouco isso, que é a autorregulação do profissional de saúde. É um modelo de regulação. Quem faz a autorregulação do profissional de saúde médico? Os conselhos de ordem. E o telesaúde, na verdade o teleoftalmo no Rio Grande do Sul, sofreu um processo de judicialização pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, justamente por isso. Primeiro, por estar empregando uma tecnologia que na época não era aceita, que era o contato digitalizado à distância com o paciente, mas tinha, claro, um forte conteúdo de reserva de mercado nesse sentido, porque o próximo passo, naturalmente, era a gente não utilizar a figura do oftalmologista, era utilizar a figura de um optometrista para a gente poder disciplinar essas filas. Então, isso é um cenário super importante de crítica regulatória. Em relação, e aí são os outros 2 desfechos, do uso do instrumento do prontuário eletrônico, há 15 dias atrás, por conta de um outro projeto que eu estou fazendo parte, a gente teve contato com a doutora Minal, que é uma das diretoras de digitalização da atenção primária do NHS, e o Dr. Mansur, que é um dos diretores do NHS X, que é um dos braços aí do NHS, que também vem pensando o cuidado digitalizado dos pacientes. E aí uma coisa muito importante que eles trouxeram, que é o NHS, se eu não me engano, a cifra que eles falaram é 40. Acho que está utilizando nesse momento 40 prontuários eletrônicos diferentes na atenção primária. Acho que eles saíram de um cenário de mais de 90, e aí nesse processo de digitalização e de validação dos prontuários mais adequados, eles chegaram em 40. E aí eles falaram, olha, o problema não é utilizar muitos prontuários eletrônicos. Cada rede de atenção à saúde, e ainda mais pensando num país continental como o Brasil, pode ter prontuários eletrônicos mais adaptos às suas necessidades. Utilizar diferentes prontuários eletrônicos não é o ponto em questão. O ponto principal, e aí eu acho que uma outra médica super interessante que eu posso deixar a dica aqui para vocês ouvirem, que é a professora Beatriz Leão, que é uma das principais referências nacionais e internacionais em informática em saúde. Só para vocês terem uma ideia, ela fez doutorado em informática em saúde quando não existia internet, só para vocês terem uma ideia da visão que ela tem. O principal é o sistema de saúde, e aí a figura do Ministério da Saúde, se comportar como a figura que vai produzir interoperabilidade entre sistemas. Talvez faça menos sentido o sistema de saúde ou o Ministério da Saúde se comportar como desenvolvedor necessariamente da tecnologia e se comportar muito mais como a inteligência que vai fazer a interoperabilidade daquilo que está sendo identificado pelas redes como prontuários e atuar como regulação. Porque se a gente for pensar, isso foi uma fala do Erno num summit recente, se a gente pensa necessariamente em produzir regulação ou centralizar numa figura única o desenvolvimento tecnológico, a gente vai perder tempo, a gente vai perder desenvolvimento. O que não significa que
o Ministério da Saúde é o sistema, não tem que ficar atento à comercialização em saúde. Então, vejam bem, não estou querendo legar a figura do Ministério ou do sistema de saúde, é uma figura simplesmente regulatória, e aí nas redes de atenção à saúde aconteça o que bem acontecer. Mas eu acho que esse papel mais gerencial, esse papel que o NHS assume para si, que é definir boas políticas de contratação de prontuários eletrônicos, qual é o padrão de interoperabilidade que nacionalmente, né, até para quem quiser pesquisar, o principal padrão utilizado é o HL7 FHIR, FHIR escrito como F-H-I-R, que é o Fast Health Interoperability Resource. Esse é o principal padrão empregado no mundo inteiro. Então, se o Ministério da Saúde e as áreas técnicas correlatas, por exemplo, DataSUS, DERAC, se comportam dessa forma, desenvolve muito mais rápido a incorporação de tecnologia para o sistema, detém esse papel, de fato, de contratante e, por isso mesmo, de indutor do que é interessante para o Ministério da Saúde, para o sistema de saúde enxergar, e dá mais maleabilidade para as redes, para elas se construírem de uma forma mais inteligente para elas mesmas. Não dá para eu dizer que as necessidades de um Recife, por exemplo, que passou recentemente por uma epidemia de Zika vírus, em prontuário eletrônico ou enxergar dados em saúde, é a mesma necessidade que uma Porto Alegre tem de prontuário ou de registro. Não é a mesma necessidade. E as redes de saúde terem um norte, terem uma figura como um Ministério da Saúde, induzindo como essa incorporação de tecnologia, faz muito mais sentido do que um ministério se comportar como aquele que vai desenvolver. E aí a gente pode ter coisas muito anômalas, como um backlog de desenvolvimento para mais de 10, 12 anos. Então, uma atualização que se quer fazer num sistema agora vai levar 10 anos, quer dizer, pensem o que é a incorporação de tecnologia, ter um desenvolvimento num prontuário eletrônico que leva 10 anos para ser feito. Não faz sentido nenhum. Então, acho que esses são pontos, aí sim, da regulação, para fortalecer o cuidado que é ofertado na atenção primária, para eu melhorar a minha interface com o especialista, para eu falar a mesma língua dele, para o especialista enxergar o mesmo paciente que eu estou enxergando, para a gente compartilhar tomadas de decisão, super importante. E aí, para finalizar, de novo, né, resgatando aí a figura da Sabrina, que eu acho que é uma pessoa que pode muito falar sobre isso, e a Daniele Pachito, que é uma das especialistas de análise de tecnologia em saúde que a gente tem, análise tecnológica em saúde que a gente tem, é pensar como esses prontuários eletrônicos também vão interagir com os profissionais. Então, um modelo muito legal, e aqui vocês como médicos de família, acho que tiveram contato já com esse aplicativo, que é o Diagnose, que vai mostrando as razões de verossimilhança de sinais e sintomas do exame físico, e no final ele te dá um valor preditivo positivo de você estar diante de um infarto. O que a gente quer produzir, tem pensado será que para essa clínica regulatória não faz sentido, no momento que o médico de família da ponta está produzindo um encaminhamento, o sistema de informação devolver para ele um valor preditivo positivo do quanto aquele encaminhamento faz sentido para estar com um especialista focal e quanto tempo aquele tipo de encaminhamento vai demorar em regulação para o paciente conseguir a sua consulta na referência especializada? Então pensem, né, resgatando aí para fechar a fala, se a gente tem um backlog que demora 10, 12 anos para fazer uma atualização dessa, vai demorar para ter incorporação tecnologia, e tem uma rede, ou tem um serviço, ou tem um projeto que fala, eu consigo te entregar isso em 3 anos, validado. Vejam essa discrepância. Eu tenho uma ferramenta, uma tecnologia que vai apoiar o referenciamento e contrarreferenciamento em 3 anos e que vai melhorar essa interface regulatória do paciente. Só que eu tenho uma outra entidade que tem um backlog de 10 a 12 anos e que só depois de 10 a 12 anos vai conseguir incorporar essa tecnologia. Que conflito é esse, que discrepância é esse, que modelo é esse de sistema de saúde que a gente está utilizando, que não otimiza, de fato, o cuidado do paciente? Essa é uma das principais críticas que, aí sim, né, a gente tem feito e a gente quer levar adiante, mas que precisa de muito fôlego ainda para ressoar dentro do Sistema Único de Saúde, né? Sim, nossa, achei interessante essa ideia de colocar as probabilidades, né? Porque talvez até eduque os médicos a saberem a lidar com probabilidade e talvez até comunicar melhor a probabilidade, né? A chance da pessoa ter alguma coisa, apesar que esses termos não podem ser
tem confundidos, né? Eles têm uma intersecção, mas não pode ser confundidos. Né? Mas assim, né, traduzindo, é importante a gente ter isso também como ferramenta. E, nossa, seria uma parte educacional médica fantástica. Com certeza. No começo da sua fala aqui do podcast, né, você falou que a parte de regulação, ele é um matriciador, né? Uma tecnologia de matriciamento em larga escala, né? E quando eu fui estudar a fundo, assim, um pouco mais a origem do matriciamento, é isso, né? O matriciamento que ele propõe é uma intervenção pedagógico-terapêutica, né? Então, ele é um motor que a gente não pode esquecer só da parte... A gente não pode focar só na parte terapêutica, mas sim na parte pedagógica. Então, ele vai criando jurisprudência para aquele médico, ou seja, ele queria encaminhar aquilo, agora ele sabe a probabilidade pré-teste, ele sabe o que acontece naquele encaminhamento. A partir do momento que ele pegou a parte pedagógica daquele encaminhamento, ele não precisa encaminhar mais. Ou seja, o matriciamento é uma educação continuada, né? E isso vai transformando aos poucos, a um longo prazo, e refinando, né? Melhor os encaminhamentos, até que a gente chega numa curva, né? Uma curva de aprendizado que vai ficar o matriciamento quase que ele não fica mais, ele sempre vai existir, né? Mas ele passa daquele momento básico, né, de pedagógico, e ele vai pagando a conta do que ficou, né? Porque a gente está com uma demanda represada muito grande, né, de encaminhamentos, os dois maiores deles, dor lombar e refração. Se a gente conseguir pagar essa conta com essa intervenção pedagógica, vai ficar apenas os encaminhamentos que merecem uma intervenção. Então, eu acredito que se a gente colocar essa tecnologia também, não só o encaminhamento de delegar o cuidado, né, mas como motor de educação continuada e criando jurisprudência, né, para o próprio médico saber o que ele não precisa encaminhar mais, né, mas eu vejo que essa ferramenta de matriciamento, ela parece que é um uso exclusivo da atenção primária, né? Parece que é um uso exclusivo até do médico de família. E não deveria, né? Se a gente conseguir expandir isso, eu falei aqui que a gente merece um prontuário eletrônico. Aí você falou que não, é melhor lidar com o que a gente tem. É ótimo, sensacional. Mas outra humilde opinião minha, que eu acho que parece que faz sentido, é a gente expandir esse matriciamento, né? Com certeza. Eu acho que tem duas questões nisso que você traz, Henrique. Primeiro, é a gente pensar nesse processo digitalizado, porque uma crítica não é só nossa, não. Talvez aqui no Brasil, por uma forma de contratar, né, um sistema que ainda paga muito pela intervenção, pouco pela produtividade da intervenção, né? O sistema, de uma forma geral, é bastante voltado pelo fee-for-service, mas quando a gente vai na ponta, é salário base, né? Não tem uma remuneração aí por captação e fee-for-service pensada. Então, a gente pensa o sistema do ponto de vista do que ele vai intervir, mas quando a gente chega na intervenção, a gente pensa, de fato, em remunerar o profissional que está ali, não a intervenção. Tem umas coisas de financiamento do sistema bem malucas, mas isso faz com que a gente tenha uma baixa fixação de profissionais, né? Porque a gente acaba levando o profissional para onde ele paga melhor, para a realidade que ele está mais adaptado. Então, mas isso ocorre em outros sistemas também, ocorre em outros sistemas de saúde. A dificuldade de fixação dos profissionais. Tem estudos muito interessantes da Austrália, publicados a respeito da dificuldade de fixação dos médicos de família deixa eu só pensar aqui que eu sempre confundo, no oeste australiano, que é onde estão as principais comunidades aborígenes australianas, e como eles fizeram para aumentar a cobertura de atenção primária no local. Porém, se a gente pensa nessa dificuldade de inserção do profissional e que sempre a gente pode acabar caindo num enxuga-gelo, que é educar todo mundo de novo, se a gente tem uma ferramenta digitalizada que vai apoiar esse desenvolvimento do profissional, que é, por exemplo, eu mostrar a razão de verossimilhança de sinais e sintomas de um encaminhamento feito e o valor preditivo final daquilo de fato ter necessidade de um contato com um especialista, é um desenvolvimento tecnológico que vai ficar dentro do prontuário eletrônico ou do sistema de referenciamento contra referenciamento, que, saindo aquele médico, entrando um outro, que não tenha tanto repertório clínico, ele vai ser submetido ao mesmo processo digitalizado e vai se desenvolver também, de forma que a gente consegue dar uma outra cara para
o matriciamento, né? Cada vez mais a gente tem que pensar que matriciamento não é necessariamente você pegar uma figura médica ou de um profissional de saúde, colocar ombro a ombro com outro profissional de saúde e meio que numa guilda medieval ensinar o ofício de carpinteiro para a pessoa, né? Acho que tem um papel do ombro a ombro, tem muita coisa de skill que a gente desenvolve assim, mas que tem muito repertório digitalizado que a gente precisa desenvolver. Eu acho que a gente merece bons prontuários eletrônicos, né? Na verdade é isso. Acho que a gente precisa, talvez não só de um, de muitos, precisa testar muito tecnologia, né? E cada vez mais produto faz sentido a gente pensar assim. É um pouco resgatando aqui a ideia do desenvolvimento ágil. Se eu tenho um desenvolvimento de um produto que a cada passo do desenvolvimento dele eu não estou testando com o meu usuário, estou fazendo alguma coisa de errado. Porque o melhor é eu testar passo a passo o meu produto com o usuário, medir satisfação, aplicabilidade, reprodutibilidade do meu produto, do que no final do dia eu desenvolver um grande elefante branco, entregar para a atenção primária, que eles não vão saber o que fazer com aquela tecnologia, né? E isso não só pensando no produto digital, pensando na política pública como um produto também. Quantas políticas públicas a gente sabe que foram desenvolvidas e que no final do expediente viram um elefante branco, que ninguém sabe o que fazer com elas na atenção primária, e aí cai tudo naquele velho jargão de que o médico da ponta não absorve, é indolente, não quer praticar. Então, acho que a gente precisa pensar nesse modelo de contratar a tecnologia. O ano passado, eu participei na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo de um encontro que teve para discutir encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica é um modelo, entre aspas, de licitação, mas não é um formato de licitação pública convencional, que tem algumas outras estratégias para desenvolvimento de tecnologia. O presidente do Butantan foi e mostrou a encomenda tecnológica para o desenvolvimento da vacina do HPV, com as críticas que a gente tem, né, dessa cobertura populacional, a gente sabe, e da encomenda tecnológica que foi feita recentemente para desenvolvimento de uma vacina para dengue também, para arboviroses. E é um processo assim que faz muito sentido para a gente atualizar o desenvolvimento tecnológico, esse parque tecnológico brasileiro. Então, acho que tem essa questão, mais uma vez, regulatória, de como a gente está pensando contratação e desenvolvimento de tecnologia. Tem uma coisa aí mais filosófica a respeito de como produzir esses produtos e pensar a política pública como produto. E aí, só fazendo um parênteses aqui, né? Aliás, quando a gente levou isso como desenvolvimento, às vezes até quando eu falo assim, né, a da teleconsulta como um produto, o encontro paciente como um produto, tem pessoas que ficam horrorizadas achando que eu estou falando de colocar uma pessoa numa gôndola de mercado, ir lá e comprar, né? Como se fosse uma commodity. Como se fosse uma commodity, ou se fosse um comércio. É só o termo utilizado. Se vocês não quiserem falar de produto, vocês podem falar de entrega, podem utilizar o termo que quiserem. O termo consolidado é produto, mas o que eu estou querendo fazer a crítica é a forma como a gente entrega para a sociedade esse desenvolvimento tecnológico, entrega políticas públicas e, de fato, não faz essa atualização que a gente precisa. É isso, né? A gente tem um sistema de saúde que nasce em 1988, né? A gente tem ali um sistema de saúde daquele fervilhão todo de redemocratização e tudo mais acontecendo. A conferência de alma alta aconteceu, como é que a gente traz SUS, cuidado primário para o país, tudo. Passa por todo um século XX, prometendo se digitalizar, olhando a tecnologia como uma ferramenta, mas ainda mantém processos completamente século XVIII, XIX, que é papel, né? Escrever no papel, tomar decisão, fazer planilha no papel. Vem uma pandemia que demanda um sistema de saúde que está com uma cabeça, às vezes, muito século XX, produto século XIX, e, de repente, tem que chegar no século XXI inadiavelmente. Então, se a gente não pensar a forma como o Estado, as políticas públicas e a regulação lida com isso, eu acho que o desfecho que a gente vai oferecer para os nossos pacientes vai ser um desfecho muito ruim. Vai ser um cenário muito, muito ruim. Queria trazer aqui uma parte que a gente estava falando que em relação ao prontuário eletrônico, o paciente ele vai trazendo os sinais e os sintomas dele, né? A gente vai fazendo exame físico, vai aumentando a probabilidade pré-teste e uma das tecnologias médicas a gente dá uma nova probabilidade para o paciente, né?
você acha que em algum momento vai ter uma fonte de dados suficientes para essa nova probabilidade de a gente entregar ficar mais inteligente e acabar ficando automática? Você acha que cabe falar de inteligência artificial na atenção primária hoje? E você estava falando e estava vindo aqui inteligência artificial, que de fato é uma super entrega. E aí eu estou fazendo aqui vários merchandisings de várias pessoas que eu já anotei aqui no meu caderno também, que depois eu vou cobrar a propaganda, né? Falei da Sabrina, da Baeza, do Cris um pouco. E eu acho que uma das pessoas que talvez seja interessante ouvir nesse podcast nesse sentido é o Alexandre Chiavegato. O Alexandre é uma das pessoas que mais tem pensado em inteligência artificial. Ele é docente da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. E sim, essa é a ideia de você trabalhar com dados em saúde de uma forma inteligente, claro, respeitando tudo que se tem pensado como legislação e proteção de dados, né? Aqui um outro parênteses importante, quando a gente fala em produção de data em saúde, o respeito, o zelo que a gente tem que ter por essa coleta de dados. Então, quando anonimizar dados, quando não identificar paciente, que dado transita, quem tem acesso a dados, talvez quem esteja ouvindo pense assim, ele está falando da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Não somente. A LGPD é um arcabouço legal que disciplina muito como a gente tem que se comportar em relação a dados, mas cada vez mais a gente tem que pensar numa LGPD da saúde, para entender quais são os dados, como fazer a coleta deles e como a gente estrutura esses dados para permitir que a gente tome decisões inteligentes. A inteligência artificial está aí para isso, modelos preditivos que têm vasta publicação científica a respeito também, todas as outras interfaces que a gente tem, a interoperabilidade, né, os padrões de interoperabilidade estão aí para isso. Então, sim, a gente tem que empregar, a gente primeiro tem que saber como a gente quer fazer a coleta desses dados, e aí ter vários sistemas coletando a mesma informação que não se dialogam, e tem uma figura da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que é a RNDS, que é a grande promessa do DataSUS dentro da Estratégia de Saúde Digital 2020-2028 para o país. Tem uma figura disso bem emblemática, depois eu posso até compartilhar aí com vocês, mas nas redes vocês acham tranquilamente, que são todos os sistemas de coleta de informação do Ministério da Saúde, sistemas, por vezes, que estão descontinuados, e a não integração, a não interoperabilidade desses sistemas. Então, eu acho que a gente tem uma promessa muito grande com a RNDS, com a Estratégia de Saúde Digital, nesse sentido, e aí o zelo que a gente tem que ter, né? Não adianta só a gente pensar, modelo preditivo, prontuário eletrônico, sistema de informação, se a gente não tem um zelo para a coleta desses dados. E aí eu estou claramente querendo falar sobre dados em saúde, que inclusive tem sido objeto, né? A gente tem aí pós-graduações, a gente tem pessoas se especializando, mestrados, doutorados em relação a isso. Cada vez mais a gente tem que ter esse zelo com o dado, porque a gente só consegue, isso é muito claro, né? A gente só consegue tomar uma decisão com um dado se a gente sabe o que a gente quer medir, e se a gente estrutura a forma como a gente quer coletar. Se a gente não sabe o que a gente quer medir e se a gente não sabe como estruturar, o dado que a gente vai ter ali tem pouco significado. A gente não consegue dizer para o que ele foi coletado, nem qual foi a forma mais adequada. Agora, se a gente sabe o que a gente quer medir e se a gente pensa em estruturas para isso, eu acho que a inteligência artificial, modelo preditivo, sistemas de informação, tem o potencial muito grande de transformar a realidade sanitária do país. E aí, né, mais uma vez, a RNDS, Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, compram essa ideia muito claramente e pautam isso para dentro do Ministério e do Sistema Único de Saúde, né? Ok. Para ir para o encerramento do nosso episódio, do nosso 9º episódio, né, do Medicina de Família Podcast, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu queria comentar que essa iniciativa da gente trazer pessoas aqui, pelo menos para mim, está sendo muito rico. Eu estou assim, aprendendo nas 3 entrevistas, né? A gente super aprende muito. São aulas que para a gente mesmo está fazendo muito sentido. Consolidando coisas que a gente viu, né? E com as pessoas que estão a fundo, né, naqueles assuntos, né? Muito
Muito interessante. Muito gratificante, porque a gente fala aqui da medicina além dos carimbos, né? A gente está desvendando a medicina aqui além do carimbo, né? Que são coisas que acontecem que influenciam na consulta, mas tem todo um contexto ao redor que vale a pena falar disso. A gente não achava esse espaço, a gente acredita que esse podcast seja um deles. Gostaria muito de agradecer a sua presença, é uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente. Nós temos um respeito muito grande por você, então a gente se sente muito acolhido, porque tem outras pessoas da medicina de família atuando por aí e traz esse conteúdo de forma profunda e com muita técnica, muito conhecimento, e para as pessoas também entenderem que a medicina de família tem um grande leque, né, de habilidades e que a gente está lutando por espaço, a gente sabe onde a gente quer chegar e que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Então, para quem gostou desse vídeo, para quem gostou do podcast, segue no Spotify, segue no Instagram, manda e-mail no medicinadefamiliapodcast@gmail.com, pode seguir no Twitter, Medicina Podcast, e até a próxima. Tchau, tchau.